Oi, gente, a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus. Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com o jejum de Daniel de 21 dias. Glória a Deus! Se você tá aí querendo fazer um jejum de Daniel, então fica nesse vídeo, porque eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência e eu tenho certeza que ajudar aí também você que está começando aí a sua jornada de jejuns, e eu vou compartilhar aqui um pouquinho como que foi comigo. O jejum, esse ano, para começar, né, foi um ano assim que o Senhor, foi o ano que mais, eu acho que foi o ano que eu mais jejuei. Foram muitos propósitos, jejuns, campanha, mas esse de Daniel, eu tinha muito desejo de fazer. Porém, teve uma primeira tentativa, aí eu não consegui, né, não finalizei o jejum. Mas aí, até que o Senhor foi confirmando e aí eu fui fazer, né? Eu orei a Deus, falei, eu vou conseguir, em nome de Jesus, e eu quero fazer certinho, porque a primeira vez eu não ia tirar, tinha uns alimentos que eu não ia tirar, porque tinha visto, né, algumas pessoas falando que podia, um exemplo, o ovo. Então eu achei, né, o frango, que só tirava a carne vermelha, mas mesmo assim eu não consegui na primeira tentativa. Aí foi quando eu falei, não, eu quero fazer, né, e vou fazer certinho. Então eu fiz, louvado seja Deus, eu consegui fazer e pretendo fazer logo, provavelmente vai ser logo. Quem sabe, né, eu compartilhe aqui com vocês. Quem sabe, quem que tá querendo aí fazer um jejum de Daniel, deixa aqui nos comentários para mim saber, porque o Senhor já, né, tá pedindo pra gente buscar mais, porque o jejum, né, ele destrava o mundo espiritual. O jejum, ele tem muitos princípios, benefícios, porque nós somos feitos corpo, alma e espírito, né? Então, assim como o nosso corpo precisa do alimento sólido, a mesma coisa é o espírito. Ele precisa do alimento. E qual que é o alimento espiritual? O alimento espiritual é a palavra de Deus. Então, nós temos que cuidar da palavra, da nossa alma, que são as nossas emoções. Também temos que cuidar das nossas emoções, porque senão a gente passa a ser controlado pela nossa emoção, pela nossa alma. E lá em Provérbios já fala, o nosso coração, ele é enganoso. O que seria, né? A nossa alma, as emoções. Então temos sim que buscar ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, de jejum, de consagração. E eu creio que o Senhor, ele está chamando para mais ainda. Se jejuava, jejua mais. Se orava, orar mais. Porque a oração é a chave da vitória. E também, se faz atividade física, se cuida do corpo, cuidar mais, né? Cuidar da alimentação. Então, assim, é um equilíbrio, é um conjunto. É um conjunto. Glória a Deus. Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês o jejum de Daniel. Então, eu fiz os 21 dias e a gente sabe, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, você pode fazer aí o seu jejum, o teu propósito, né? Colocar num caderninho, pegar um caderno, anotar o início do teu propósito de jejum dos 21 dias, o término, colocar o tema central, por que você vai fazer esse propósito, se é para tua vida espiritual, esse jejum, né? Se é tua vida espiritual, se é sentimental, qual a área da tua vida que você vai intensificar esse jejum. Daniel, a gente vê
Daniel, o primeiro dia que ele se propôs a fazer o jejum, houve uma guerra no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas lá Paulo fala, né, em Efésios, a nossa luta é contra as potestades e principados que estão nos ares, ao redores. Então eles estão lutando. Há uma guerra espiritual antes do Senhor ter que nos abençoar com algo aqui nessa terra física. Há primeiramente uma guerra no mundo espiritual. Então o jejum vai destravar toda a resistência espiritual. E Daniel ali, quando ele se propôs a jejuar, houve essa guerra. O anjo veio para entregar a bênção dele. Desde o primeiro dia que ele se levantou para jejuar, o príncipe da Pérsia já entrou em guerra. E aí o anjo fala para Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, depois vocês leem, que aí o anjo falou que chamou Miguel, né? O anjo Miguel, para ajudar ele naquela guerra. Foi quando no 24º dia que o anjo veio, Daniel tá ali na beira do rio lá, né, do mar, e aí ele tem a visão que o Senhor dá, e o anjo fala para ele, desde o dia que ele se levantou, houve essa guerra espiritual. Então vai haver uma guerra espiritual. Quando nós nos propomos, quando nós se colocamos, né, a fazer um jejum, já começa uma guerra espiritual. E durante o jejum, vai vir muitas coisas, vai acontecer muitas coisas para tentar te desanimar, para você achar que não está resolvendo. E é tudo espiritual, é tudo batalha espiritual, vai vir principalmente na mente. O inimigo, o adversário vai soprar na mente, pensamentos, mas você vai clamar o sangue de Jesus e vai continuar firme, porque o Senhor é contigo. Assim, o Senhor na nossa vida, né? Porque Jesus, enquanto ele estava aqui, ele falou, né, ali quando os fariseus interrogaram, eu não preciso, enquanto o noivo está aqui, né, com a noiva, não precisa o porquê deles jejuarem, porque os discípulos não jejuavam, né? Os fariseus interrogaram Jesus. Mas eles estão com o noivo, enquanto o noivo está, não precisa. Mas depois que o noivo ir, aí sim. Então hoje nós temos que ter uma vida de jejum, porque senão a gente não aguenta as batalhas desta vida, as batalhas espirituais. E também sim, quando temos, né, algo que parece impossível às nossas mãos aqui, físico, a gente sabe que tem que ser com jejum e oração, como foi o rei Josafá, como foi com Esther, e glória a Deus. Então, no jejum de Daniel, o Senhor me trouxe, o principal, assim, que o Senhor me ensinou foi a disciplina. Por quê? Esses 21 dias a gente se abstém, né, de alimentos que são desejáveis, o doce, o açúcar, a carne vermelha, são muitos alimentos. E aqui a gente se abstém para ficar somente com os alimentos que vêm da terra, os legumes, frutas, sementes, grãos. Então o seu corpo, você se sente leve. Gente, realmente, de todos os jejuns que eu já fiz, o de 21 dias, eu não fiquei com tremedeira, com fraqueza. Assim, eu não fiquei com a aparência, eu não perdi quilos de emagrecimento. Foi como com Daniel, quando apareceu ali, né? Que o falou, mas vocês estão mais bonitos, estão mais assim vistosos do que os outros que comeram as coisas gostosas. E eles não, eles estavam só no legumes e estavam mais vistosos. E realmente eu me senti como Daniel. Falei, como Deus é maravilhoso aqui, gente. Então, assim, Deus é maravilhoso. Eu não senti... Nossa, foi assim, o jejum mais lindo. Não que todos sejam, mas realmente, assim, eu vi Deus me sustentando. Nem senti... Sério, não senti falta da carne, gente, da carne, dos doces. Eu tentava fazer propósito de 7 dias sem açúcar, eu não conseguia. Eu já começava a querer o açúcar. E nesse de 21 dias eu não senti falta do açúcar. Foi Deus assim, Deus purinho. Porque o Senhor,
Ele conhece a intenção do coração, né? Se a intenção é boa, o Senhor, Ele conhece. Ele que nos formou, Ele que nos fez, então Ele conhece a intenção do nosso coração. E o Senhor me trouxe a disciplina, visão. O Senhor, Ele abre a nossa visão espiritual. Revelação. O Senhor, Ele vai te mostrar muita revelação em sonhos. O Senhor me mostra muito em sonhos, revelações. E nesses 21 dias não foi diferente. Eu senti que intensificou ainda mais os meus sonhos, a revelação. E controle emocional. Por que o controle emocional? A gente sabe que tudo está aqui na nossa mente. A nossa mente, ela que nos domina, ela que nos controla. Por isso que o Senhor fala, né? Paulo fala em Romanos, transformai com a renovação da mente, lá em Romanos 12. Então, assim, o controle emocional, porque você nunca, mesmo quem já tem o hábito de jejuar, se você nunca fez, você vai sentir a fraqueza, porque você está tirando aquela substância do seu corpo. Então, o teu organismo está acostumado com açúcar, com carne, com doce. Você vai tirar, você vai sentir. Então, assim, se você nunca fez um jejum, começa tirando uma alimentação. O almoço, ou tira a janta, ou começa tirando o açúcar aos poucos. Vai tirando aos poucos, começa a jejuar em períodos curtos, poucas horas, porque o teu organismo, ele não está acostumado. Temos muitos vídeos hoje aqui, né, no YouTube. Tem o pastor Luciano Subirá, que explica muito bem, fala muito bem sobre jejum. Então tem como você pesquisar aqui, aprender muito, porque eu estou contando a minha experiência. Eu não sou, assim, estudada, aprofundada de falar corretamente, às vezes, né, cientificamente, como os médicos falam, como as reações dos nossos corpos. Eu estou explicando, assim, um pouco o que eu sei quando eu faço, o que eu sinto no começo, quando você começa a fazer aos poucos. Realmente você sente fraqueza, tremedeira, mas é normal, porque você está tirando aquele alimento que o teu corpo está acostumado. Então ele vai começar a sentir os sintomas. É igual quem está acostumado com uma droga e vai começar a se abster. Então você vai tirar aquilo, o teu corpo vai reagir. Tudo bem? Também a fala no caráter. O jejum, ele faz muito isso com a gente. Primeiro ele começa a tratar de dentro para fora. O Senhor, ele vai te tratando, ele vai trazendo quem nós somos de verdade. O jejum, ele revela o que nós somos de verdade. Ele vai revelar os nossos defeitos, nossas fraquezas, nossos pecados ocultos. A gente começa a se aprofundar com Deus e o Senhor vai nos aprofundando nele. Ele vai revelando tudo que nós temos que mudar. Então, o jejum, ele vai tratar isso primeiro em nós. E também respostas. A gente tá, às vezes, né, estamos buscando alguma resposta em Deus. O jejum, ele vai ajudar você nisso. Então, o jejum, assim, de Daniel me ajudou muito com revelações, com respostas, com clareza. E, principalmente, o que o Senhor mais falou comigo, a disciplina. Como diz Gálatas, né? O domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. Por quê? Se eu não ter disciplina, eu não vou conseguir manter o que o Senhor quer que eu mantenha, que é uma vida equilibrada na alimentação, que é o corpo, né? Cuidar do nosso corpo na alimentação, no espírito, porque se você está com a alimentação controlada, comendo certinho o que deve, né, comer, porque hoje a gente já sabe que tudo que nós comemos já é tudo industrializado, a maioria das coisas vem já tudo alterado, né? Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação mais saudável. E o Senhor tá me chamando novamente, porque a gente tem que manter essa disciplina e essa constância. Às vezes a gente acaba deslizando, que nem eu sou mãe de criança, de 3, férias. Aí é bolo, é pão, então assim, a gente tem que ter um equilíbrio e voltar a falar, não, Senhor, domínio próprio, cuidar da alimentação,
porque assim o nosso espírito ele fica mais sensível às coisas espirituais, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ao que o Senhor quer falar com nós, qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito, qual é a nossa missão, porque todos temos um propósito. Então o jejum ele nos deixa sensíveis, então nós precisamos ter o domínio próprio para mantermos sensíveis às coisas do céu. Amém? Essa foi aqui que eu quis compartilhar minha experiência. E se você tá aí querendo fazer o jejum de Daniel, já deixa aqui nos comentários para mim saber também. Quem sabe nós entra aí numa jornada, né? De 21 dias de jejum com o nosso amigo Espírito Santo, Jesus Cristo. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com um irmão. Deixa um joinha, porque assim o YouTube ele recomenda o vídeo para mais pessoas. E aqui o propósito do canal é alcançar almas, vidas sedentas para aprender mais de Deus, para estar mais próximo de Deus, né? Diria assim, estarmos mais próximos, porque assim vamos aprendendo uns com os outros. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.